Imagine uma pessoa tão rica que seu dinheiro molda indústrias, universidades, política, mídia e até cidades inteiras. Agora imagine que essa pessoa morreu há 50 anos, mas o sistema que ela construiu ainda influencia o mundo hoje. Esse é o mundo dos fundos fiduciários. A maioria das pessoas pensa que fundos fiduciários existem para criar crianças ricas mimadas, mas na realidade, eles se tornaram uma das ferramentas mais poderosas que as famílias ricas já construíram. Bem-vindo ao Alux. Certo, então, no fundo, um fundo fiduciário permite que pessoas mortas continuem controlando a riqueza. A maioria das pessoas acha que a herança é simples. Alguém morre, o dinheiro se move e a próxima geração assume o controle. Mas não é assim que a riqueza séria opera. Em altos níveis de riqueza, as famílias ricas perceberam algo bastante perigoso. No momento em que os ativos são transferidos diretamente para os herdeiros, o fundador perde o controle para sempre. As empresas podem ser vendidas, as terras podem ser divididas, a carteira pode ser liquidada. Uma decisão emocional pode desmantelar algo que levou décadas para ser construído. Então, as famílias ricas inventaram um sistema diferente. Em vez de passar o dinheiro diretamente, eles passam dinheiro para estruturas que continuam obedecendo a instruções após a morte. Essa estrutura é o fundo fiduciário. E é aqui que os fundos fiduciários deixam de parecer mesadas de crianças ricas e começam a parecer quase perturbadores. Porque um fundo permite que alguém influencie a riqueza muito tempo depois de ter partido. Imagine um fundador que passou 50 anos construindo uma fortuna. Empresas, investimentos, propriedades, ativos privados, talvez até participações que influenciam indústrias inteiras. Na velhice, eles entendem que a própria família pode se tornar a maior ameaça ao império. Filhos brigam, casamentos mudam, personalidades evoluem, as gerações futuras podem não compartilhar a mesma disciplina que criou o dinheiro. Então, em vez de entregar a propriedade sem restrições, o fundador escreve regras na própria estrutura. Talvez os ativos nunca possam ser vendidos. Talvez os herdeiros só recebam distribuições em uma certa idade. Talvez o dinheiro possa financiar educação e negócios, mas não gastos imprudentes. Talvez os curadores devam aprovar o acesso. Talvez o controle de voto sobre a empresa permaneça centralizado. Então o fundador morre. Mas as instruções continuam operando. Esse é o verdadeiro mecanismo que as pessoas não percebem. Um fundo separa propriedade, controle e benefício. O fundo pode ser legalmente proprietário dos ativos. Os curadores os gerenciam. Os beneficiários recebem os benefícios sob regras predefinidas. O que significa que a riqueza não depende mais inteiramente do julgamento de quaisquer membros vivos da família. Depende da arquitetura deixada para trás. E você pode ver essa lógica em todos os lugares, uma vez que a percebe. A família Rockefeller usou fundos e estruturas em camadas para preservar a influência através das gerações. O fundo fiduciário da família de Rupert Murdoch tornou-se um dos centros de poder mais importantes dentro de seu império de mídia, porque quem controla o fundo influencia o futuro da própria empresa. Mesmo fora das famílias bilionárias, o princípio se repete constantemente. Fundadores tentando controlar negócios após a morte. Pais tentando evitar que os herdeiros destruam os ativos. Famílias ricas tentando impedir que as fortunas se fragmentem através das gerações. É por isso que os fundos fiduciários existem. Ganhar dinheiro é um desafio. Controlar o que acontece com esse dinheiro depois que você se vai é um problema completamente diferente. E os fundos fiduciários se tornam uma das poucas ferramentas poderosas o suficiente para resolvê-lo. O problema é que, uma vez que você começa a controlar a riqueza do além-túmulo, a própria família começa a mudar de forma. Porque no momento em que os fundos entram em cena, as famílias ricas param de funcionar como famílias normais. O dinheiro não se move mais casualmente de uma pessoa para outra. Ele se move através de curadores, estruturas, aprovações, entidades legais, veículos de investimento e sistemas de governança de longo prazo. Nesse ponto, a fortuna da família começa a se comportar menos como propriedade pessoal e mais como uma instituição. E isso é essencialmente porque famílias ricas transformam sua riqueza em instituições. Uma vez que as fortunas se tornam grandes o suficiente, as famílias ricas param de operar como uma família. Elas operam como uma organização. Isso soa exagerado até você olhar para o que a riqueza extrema realmente exige para sobreviver. Imagine uma família controlando bilhões em imóveis, empresas privadas, carteiras de ações, investimentos de risco,
coleções de arte e ativos internacionais. Há impostos em múltiplas jurisdições, riscos legais ligados à propriedade, planejamento de herança através das gerações e pressão constante dos mercados, da política e do público. Nessa escala, sua fortuna não pode depender de conversas casuais em torno de uma mesa de jantar. Não, ela precisa de infraestrutura. Então, as famílias ricas constroem lentamente sistemas em torno do dinheiro. Fundos detêm os ativos. Holdings separam a responsabilidade. Family offices gerenciam investimentos. Escritórios de advocacia cuidam da estrutura. Consultores fiscais otimizam transferências. Curadores aprovam distribuições. Comitês de investimento decidem a estratégia. A riqueza para de se comportar como propriedade pessoal. Ela começa a se comportar como uma instituição com departamentos, regras e governança de longo prazo. E essa transformação aparece em todos os lugares. A família Hermes criou estruturas de holding especificamente projetadas para evitar que investidores externos assumissem lentamente o controle da empresa. O objetivo não era apenas proteger o dinheiro. Era proteger a própria influência da família. As famílias Porsche e Pieck construíram uma das estruturas de propriedade mais complexas da Europa, permitindo que os descendentes mantenham uma influência enorme sobre a Volkswagen através de sistemas de governança em camadas em vez de simples propriedade direta. Mesmo os family offices de bilionários agora se assemelham a governos em miniatura. Alguns empregam dezenas ou até centenas de especialistas. Advogados, gestores de carteira, estrategistas fiscais, equipes de segurança, consultores políticos, diretores de filantropia e analistas de investimentos privados. Os ultra-ricos não têm simplesmente dinheiro. Eles constroem máquinas em torno do dinheiro. E, com o tempo, a família começa a se adaptar à própria estrutura. As crianças aprendem como o sistema funciona. Futuros herdeiros aprendem governança antes de herdarem autoridade. Certos ativos tornam-se intocáveis. O controle de voto é centralizado. Decisões importantes passam por camadas de aprovação em vez de reações emocionais. É por isso que as famílias de dinheiro antigo costumam parecer excepcionalmente disciplinadas em comparação com celebridades, atletas ou ganhadores de loteria. A estrutura absorve o caos. Porque as grandes fortunas eventualmente descobrem a mesma lição que toda instituição aprende. Se tudo depender de personalidades individuais, o sistema torna-se frágil. Empresas resolvem isso com conselhos e governança. Países resolvem com constituições e instituições. Famílias ricas resolvem com fundos, entidades, family offices e estruturas de controle de longo prazo. Essa é a mudança oculta que a maioria das pessoas nunca vê. A riqueza da classe média geralmente gira em torno de renda e gastos. A riqueza dinástica gira em torno da governança. E no momento em que uma família começa a construir governança em torno do dinheiro, a fortuna para de se comportar como riqueza e começa a se comportar como uma civilização tentando sobreviver a si mesma. E apenas um rápido parêntese aqui antes de prosseguirmos. Dentro do aplicativo Alux, fazemos um mergulho muito profundo no tópico de construção de um fundo fiduciário. Em nossa coleção, Money 301, projetada para nossos membros que já acumularam riqueza significativa, orientamos você não apenas sobre o que é um fundo, mas sobre as diferenças entre fundos revogáveis, irrevogáveis e dinásticos, além de exatamente o que dizer ao seu gestor de patrimônio para colocar a infraestrutura necessária em prática. O aplicativo oferece muito mais do que um MBA jamais poderia oferecer. Portanto, faça um teste gratuito de 7 dias em alux.com/app. Mas se você estiver pronto para se comprometer, escaneie este código QR e ganhe 25% de desconto em sua assinatura anual. Tudo bem. Continuando. Os fundos fiduciários meio que silenciosamente reprogramam o comportamento da família. E essa é a coisa estranha sobre os fundos fiduciários. Eles não controlam apenas o dinheiro. Com o tempo, eles controlam o comportamento porque no momento em que a riqueza se torna estruturada, as pessoas ao redor dessa riqueza começam a se adaptar à própria estrutura. A maioria das pessoas imagina a herança como liberdade. Você recebe o dinheiro, é dono dele, vive como quiser. Mas muitas famílias ricas fazem exatamente o oposto. Elas limitam intencionalmente a liberdade. Um herdeiro pode receber renda do fundo, mas não acesso total ao capital principal. Grandes distribuições podem exigir a aprovação do curador. Alguns fundos liberam o dinheiro lentamente ao longo de décadas, em vez de tudo de uma vez. Outros incluem condições ligadas à educação, trabalho,
sobriedade ou responsabilidades familiares. À primeira vista, isso parece controlador. Mas, da perspectiva do fundador, o objetivo não é punição. O objetivo é preservar a disciplina depois que o construtor original da riqueza se foi. Imagine crescer dentro de uma dessas famílias. Você sabe que o dinheiro existe. Você sabe que seu futuro está protegido. Mas você também sabe que a estrutura está vigiando. O fundo pode pagar pela educação, mas não pelo seu estilo de vida. Ele pode apoiar a criação de negócios, mas não compras intermináveis de luxo. Ele pode financiar oportunidades enquanto desencoraja silenciosamente a dependência. Isso muda a psicologia de toda a família. Porque uma vez que a herança se torna condicional, o comportamento torna-se estratégico. As crianças aprendem cedo quais comportamentos ganham confiança, quais decisões criam estabilidade, quais estilos de vida ameaçam o acesso a longo prazo. Até os relacionamentos familiares começam a orbitar em torno de governança, aprovação e reputação. E as famílias ricas aprenderam essas lições da maneira mais difícil. Muitos fundadores de primeira geração colapsaram porque os herdeiros herdaram acesso ilimitado sem estrutura. Atletas, celebridades, ganhadores de loteria e empreendedores repentinos frequentemente experimentaram o mesmo padrão. Criação rápida de riqueza seguida por inflação rápida do estilo de vida, más decisões, conflitos familiares e declínio financeiro. Famílias de dinheiro antigo estudaram esses fracassos cuidadosamente. Elas perceberam algo desconfortável. O dinheiro amplifica a personalidade. Uma pessoa disciplinada torna-se mais poderosa. Uma pessoa impulsiva torna-se mais perigosa. Uma pessoa insegura pode gastar sem parar tentando se sentir importante. Um herdeiro despreparado pode consumir lentamente os ativos mais rápido do que o sistema os produz. Assim, os fundos evoluíram para ferramentas comportamentais, não apenas financeiras. Algumas famílias até usam fundos de incentivo, onde as distribuições aumentam se os herdeiros atingirem certos marcos. Como se formar na universidade, manter o emprego, construir um negócio, contribuir para a filantropia ou evitar comportamentos destrutivos. Em outras palavras, a própria estrutura começa a recompensar certas identidades enquanto desencoraja outras. E é aqui que os fundos fiduciários tornam-se psicologicamente fascinantes. Porque na riqueza extrema, o objetivo não é mais simplesmente passar o dinheiro adiante. Não, o objetivo torna-se moldar o tipo de pessoas que controlarão o dinheiro em seguida. É por isso que muitas famílias dinásticas pensam de forma diferente do dinheiro novo. O dinheiro novo frequentemente muda estilos de vida. O dinheiro antigo tenta projetar continuidade. E os fundos fiduciários tornam-se uma das principais ferramentas para fazer isso. É também como as famílias ricas aprenderam a hackear o tempo. O verdadeiro poder dos fundos fiduciários tem pouco a ver com luxo. Tem muito a ver com o tempo, no entanto. Porque as famílias ricas descobriram algo que a maioria das pessoas nunca tem a chance de experimentar. Os juros compostos tornam-se quase inacreditáveis quando permanecem ininterruptos por tempo suficiente. Pense em como a maioria das pessoas vivencia o dinheiro. Você economiza por um tempo, então a vida interrompe o processo. Uma recessão atinge, uma despesa médica aparece, um negócio passa por dificuldades, uma propriedade é vendida, uma herança dividida entre várias pessoas. O ímpeto financeiro continua recomeçando a cada poucas décadas. Esse recomeço importa mais do que a maioria das pessoas imagina. Porque os juros compostos são incrivelmente sensíveis ao tempo. Se alguém investisse $10.000 no SP500 agora e de alguma forma o deixasse intocado por 100 anos, o número final torna-se quase absurdo. O problema é que quase ninguém consegue vivenciar linhas do tempo ininterruptas como essa. As famílias ricas descobriram como chegar mais perto delas. Esta é uma das funções ocultas de um fundo fiduciário. A estrutura protege os ativos principais de serem constantemente desmantelados e reconstruídos a cada geração. As empresas permanecem vivas por mais tempo. A propriedade permanece concentrada. A terra permanece retida por décadas em vez de ser repetidamente vendida e redistribuída. A máquina continua funcionando. E uma vez que a linha do tempo se torna longa o suficiente, a matemática normal começa a produzir resultados que parecem injustos. E esse princípio é muito evidente quando você está ciente dele. O Fundo de Dotação de Harvard capitaliza continuamente porque a instituição é projetada para preservar o capital principal enquanto gasta apenas parte dos retornos.
Algumas famílias europeias mantiveram terras estratégicas por tanto tempo que cidades inteiras eventualmente se expandiram em torno de propriedades que seus ancestrais adquiriram gerações atrás. Empresas controladas por famílias que sobreviveram por um século ganharam vantagens que nenhuma startup jamais poderia replicar rapidamente porque tinham algo raro: tempo acumulado. É por isso que o dinheiro antigo costuma parecer diferente do dinheiro novo. O dinheiro novo geralmente reflete uma pessoa de sucesso. O dinheiro antigo reflete um sistema de sucesso que sobreviveu o suficiente para que a capitalização se tornasse enorme. E a escala eventualmente torna-se difícil para as pessoas normais processarem emocionalmente. Uma pessoa pode trabalhar duro por 40 anos e construir uma fortuna. Uma estrutura que capitaliza silenciosamente por 140 anos pode construir algo que começa a influenciar indústrias, universidades, política, mídia, filantropia e gerações de pessoas que nunca conheceram o fundador original. Mas o objetivo final de tudo isso é a permanência. À primeira vista, os fundos fiduciários parecem ferramentas de planejamento financeiro para famílias ricas. Estruturas legais, estratégias de herança, planejamento tributário, proteção de ativos. E tudo isso é verdade. Mas isso explica apenas o nível superficial. Em linhas do tempo suficientemente longas, algo muito maior começa a acontecer. A riqueza sobrevive o suficiente para construir influência fora da própria família. Uma empresa fundada por uma geração continua operando décadas depois. Investimentos feitos pelos avós continuam capitalizando depois que seus netos nascem. Fundadores de famílias começam a financiar universidades, hospitais, centros de pesquisa, museus, campanhas políticas e redes inteiras de influência que continuam se movendo pela sociedade muito tempo depois que o fundador original desaparece. Eventualmente, o dinheiro para de se comportar como riqueza pessoal e começa a se comportar mais como uma força permanente movendo-se através da história. É por isso que todas as dinastias pensam de forma diferente das novas pessoas ricas. Quando alguém se torna rico pela primeira vez, o foco geralmente é a liberdade pessoal. Um estilo de vida melhor, mais conforto, mais escolhas, escapar da pressão financeira. A riqueza ainda gira em torno do indivíduo. Famílias que permanecem ricas por múltiplas gerações começam a pensar em uma escala completamente diferente. Os negócios importam. O nome da família importa. A reputação de longo prazo importa. Os relacionamentos com instituições importam. A influência importa. A continuidade importa. O objetivo muda lentamente de desfrutar da riqueza para estender a vida útil do próprio sistema. Você pode ver esse padrão se repetindo ao longo da história. Algumas famílias construíram redes